Olá, gente, tudo bem com vocês? Povo dos oitavos anos, beleza? Todo mundo já viu as suas notas lá, todo mundo está conseguindo entrar no Classroom, no Mural, no Meet. Tem muita gente que está com dificuldade de acesso, tá? Então, assim, lá no grupo do WhatsApp, estou sempre colocando lá as informações para vocês. Então, muitas das pessoas que tiveram problemas de acesso, a gente está resolvendo através de e-mail. Vocês estão me procurando no grupo, no WhatsApp, no privado, e a gente resolve essa parada, entendeu? O que não dá é para ficar sem fazer nada. Não consegui acessar, daí larga a mão. Não larga a mão. Vamos tentar entrar em contato com a gente, beleza? Então, olha só, nós estamos no quarto vídeo, beleza? E eu mandei as duas últimas aulas, a 7 e a 8, porque, assim, até a aula 6 foram matérias que foram fechando o primeiro trimestre. Da aula 7 para cá, a gente vai, então, sistematizar os conteúdos do segundo trimestre, beleza? Então, segundo trimestre é a partir da aula 7. Mas, de qualquer maneira, quem tiver com qualquer coisa atrasada, se vira, dá o seu jeito lá, tenta falar com a gente que a gente se acerta. Quem está com a média ainda abaixo de 6, que é nota vermelha, né? Quem tiver com a nota, há uma possibilidade de acertar ainda. Vai ter no conselho de classe, a gente pode acertar isso. Por isso que você tem que me procurar o quanto antes, beleza? Porque tem um pessoal lá que a maioria lá ficou com a nota 4. Sabe o que é a nota 4? Aqueles trabalhos que nós fizemos nos cadernos. Ali é o total delas deu 4, beleza? Total de trabalhos. Os outros 6 pontos são de prova, que a gente viabilizou através dessas tarefas aí quando entrou o isolamento. Isto posto, meus queridos, o segundo trimestre, a partir da aula 7 então, aula 7 a aula 8, a gente começa a trabalhar o assunto que é a Revolução Industrial. Beleza? A gente já mandei aí para vocês, né? Na aula 7, já falando sobre isso. Na aula 7, eu trabalhei lá com vocês assim. Eu comecei trabalhando ele com, assim, não se esqueça, tem um assunto principal que é as revoluções que mudaram o mundo. Beleza? Trabalhamos uma revolução inglesa que nós fechamos lá. Bom, agora nós vamos para outra revolução, que é a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial, ela acontece na Europa, num país chamado Inglaterra. Vocês sabem disso. Não vou dizer que a Inglaterra fica no continente europeu e cuja capital é Londres. Isso aí vocês estão careca de saber. Não é verdade? Então, mas saibam que lá nessa Inglaterra aconteceu essa Revolução Industrial. O que é essa Revolução Industrial? Eu elaborei aqui numa primeira... Fiz ali como parte, né? Primeira parte, elaborei 10 pontos sobre essa revolução industrial. 10 pontos que eu já encaminhei lá no... Opa, é o contrário, né? Que eu já encaminhei lá no Classroom. Tá lá para vocês, tá lá no mural para vocês. Mas eu vou citar aqui para vocês. Primeiro, ela acontece na Inglaterra. 2, o que era antes da Revolução Industrial? Os produtos que nós temos, a roupa que nós temos, tudo que nós temos e as pessoas tinham naquela época, era feito tudo por uma pessoa só. Se possível assim. Numa roupa, a pessoa plantava o algodão, colhia o algodão, fazia aqueles casulozinhos, fazia o teia, era tudo ela. Ela fazia com as mãos manufaturas.
né? Ela fazia com as mãos. Ou coisas móveis, o cara cortava a árvore, serrava a madeira e tal. Ele fazia, era o artesão. Fazia outras coisas, utensílio doméstico. Vocês não conhecem artesão hoje ainda? Hoje a gente faz mais como uma questão cultural, né? Uma questão, né? Aquelas coisinhas bonitinhas que põe em cima da coisa. Mas antigamente era o artesão que fazia as coisas de verdade. Só que demorava muito. E o ser humano, como ele usa a cabeça o tempo todo, a razão, usa a inteligência, ele vai inventando coisas. Mas naquele momento, antes da Revolução Industrial, toda a energia que ele tinha para fazer as coisas era a energia própria. Quando ele conseguiu domesticar os animais, ele fazia o animal trabalhar para ele. Qual era a energia que o animal tem? A energia muscular. Isso tem um nome. Chamava-se tração animal. A força de um animal. Para vocês terem uma ideia aí. As pessoas que entendem de carro, eu não entendo muito de carro não. Mas a gente tem muito. Você que tem um pai mecânico aí. Pergunta quanto que é quantos cavalos que tem o motor lá do carro de vocês em casa. Ele vai dizer, sei lá, eu vou chutar aqui, tá errado, hein? Sei lá, tem motor de 10 cavalos? Não sei. Mas o que esse cavalo quer dizer? Quer dizer que aquele motor tinha a força, simbolicamente, de 10 cavalos. Porque antigamente, quando era tração animal, era só a força e a energia do homem. O homem. Já viram aqueles navios lá, quando os caras, barco antigo, que tinha um monte de gente rodando e fazendo aquela força conjunta e fazia o barco andar? Porque lá é tração animal. Demora, é força, aquela coisa toda. Mas, um dia, um homem, uma pessoa desenvolveu um motor. E esse motor, ele ajudou na primeira máquina de fiar. Sabe fiar? Fiar, atenção. A avó de vocês, bisavó, talvez pode ter feito isso. Pegava o algodão, esfregava, colocava numa máquina lá e fazia vários fios. Esses fios depois eram entrelaçados, é que dá o tecido nosso hoje. Então o que nós temos hoje nas fábricas é isso. Assim, antigamente tinha uma costureira, aprendeu a costurar. Então vinham as pessoas de longe encomendar uma costura com ela. E ela, quando ela fazia aquele vestido, era só para aquela pessoa. Aí tinha uma outra pessoa que ninguém quer um vestido igual, quer? Quando você não quer um vestido igual, você vai procurar uma costureira separada. Mas quando você vai no shopping, alegar, não pode ir pro shopping agora, à toa, né? Não vai pro shopping não. Mas quando passar isso, você vai lá no shopping, você compra uma camisa, compra uma blusa, compra uma camiseta. Várias pessoas compram uma camiseta igual também. Por quê? Porque hoje o sistema de produção é em série. É uma característica depois que foi inventado, depois que aconteceu a Revolução Industrial. Então, uma das características da Revolução Industrial é que as coisas começam a ser feitas com mais rapidez e através de máquinas. Se antes era uma força de tração animal, força muscular, agora é a força motriz, motor, máquina. Ok? Ó, as leituras vai esclarecer isso melhor para vocês, tá? Por isso que na aula 7 eu pedi para vocês fazerem essas leituras, tá? Então é criado essa máquina a vapor. Depois, aí nós vamos começar a ter problemas. Porque quem é dono da máquina, a máquina não trabalha sozinha não, né? Apesar que ela agilizar o serviço, mas ela precisa de gente para mexer com ela. A máquina não faz nada sozinha. Alguém tem que estar mexendo com ela. E aí vamos pela exploração do trabalho. Porque daí o dono do capital, ou seja, o dono da máquina,
vai querer que as pessoas trabalhem para ele, execute aquelas tarefas junto na máquina. E aí o lucro é dele, a máquina é dele, então ele paga o que quer, dá o que quer para aquela pessoa trabalhar naquela máquina. Inclusive aí começa muita exploração, vai ter o trabalho infantil lá, vai ter o trabalho feminino, a mulher de repente que só fica em casa fazendo comida, agora ela vai ter que trabalhar na fábrica, porque a casa, quando não comporta mais os produtos que ela faz, você é obrigado a fazer uma casa só para... Não é assim? Quando as pessoas começam a produzir fundo de quintal, quando ele começa a produzir muita coisa e começa a ficar curto o espaço, ele tem que arranjar um outro espaço maior. Esse espaço maior é a fábrica, é o que nós chamamos de fábrica. Característica fundamental da Revolução Industrial. E aí começa a exploração do trabalho, ninguém está habituado a isso. Então vamos ter várias confusões, por causa disso, vários protestos, mas isso fica na sequência. Agora a gente só está explicando para vocês o porquê que acontece essa Revolução Industrial, que isso é no âmbito ali da Europa. É a partir da Inglaterra, mas depois contamina os países em volta também. Contamina no bom sentido ou no mau sentido, sei lá. Vocês vão descobrir, porque vocês, quando chegar aos 18, todo mundo vai para o trabalho, aí vocês vão ver como é que é. Beleza? E aí eu pedi ali, ó, vocês vão lá na página 31, vocês vão ver o trabalho infantil. Esse trabalho infantil está explicitado, e chegou até nós hoje, num filme do Oliver Twister, que aproveita uma obra do inglês Charles Dickens e faz um filme retratando as crianças que nem vocês naquele momento. Dá uma olhada aí, na página 31. Na página 32 vocês vão ver o trabalho das mulheres. E aí na 32 também tem uma conjuntura explicativa da assim, ó, sai do artesanato, ou seja, você faz as coisas à mão e vai para a maquinofatura, que é a máquina junto com este homem vai dar um produto. São as características da Revolução Industrial. E como item 10 eu coloquei para vocês assim, já que começou na Inglaterra, é o pioneirismo inglês. Pioneirismo quer dizer, foi o primeiro. Pioneirismo, primeiro. Foi lá que começou. Primeiro país da Revolução Industrial. Beleza? Isso é o que está explicitado para vocês aí deste vídeo de hoje, da aula de hoje. Que eu vou complementar isso com a parte 2 a partir no outro vídeo. Bom, como eu já passei lá na aula 7, vocês já fizeram a leitura da página 29, que vocês trabalharam a questão dos burgueses, né? Porque essa vai aparecer dentro dessa Revolução Industrial. Burguês, eu expliquei lá para vocês o que é burguês, né? Já. Não, é só uma anedotinha ali, ali tem a explicação lá, eu expliquei lá o que é burguês. Definição de burguês. Já sabe, né? Já leram? Ó, gente, por isso que se você não sabe, é porque você não entrou no Classroom, não conseguiu acessar, não foi na escola, não pegou o impresso. Então, por isso que a gente tem que estar ligado. Senão um sabe, outros não sabem. Porque essa explicação de burguesia não tem no livro. Eu fiz uma complementação para vocês. Tá? Mas olha, a burguesia vem da palavra burguês. Em termos históricos, eram as pessoas que habitavam os burgos. Burgos, no primeiro momento, eram as cidades. Quando as cidades se formaram, eram chamadas de burgo. Por isso, as pessoas que moravam nos burgos são burgueses. Normalmente, eram filhos desses artesãos, certo? Os filhos dos comerciantes. Por isso que é as pessoas ricas, é isso? Hoje chama isso? Coincidência ou não, mas faça a sua analogia. Então, as zonas comerciais das cidades medievais, Burgo era a cidade medieval,
representando a classe de comerciantes em termos, isso é uma teoria de marxista que vai acontecer na sequência, mas eu vou estudar isso mais para frente, não vou aprofundar aqui não, tá? Aqui é só a definição de burguesia que eu passei aí para vocês, que já está explicado para vocês. Eu pedi lá que vocês trabalhassem com um desenho, o Big Ben, que é na Inglaterra, né? Que é um marco dessa revolução. Está lá na página 26 e 27. Na aula 8, eu pedi ainda, pedindo para vocês fazerem as leituras, do artesanato à maquinofatura, está na página 31. As máquinas, está na página 33. Aí dou uma definição para vocês do que é artesanato, beleza? E dou a definição também de vocês do que é máquina. Vocês já sabem o que é uma máquina? Tem uma ideia, né? Então a definição para vocês ali de artesanato e de máquina. Tá lá. Isso eu não vou ler porque onde quem já pegou já sabe, já tem essa definição aí. Mas eu pedi para que vocês trabalhassem, já que nós falamos do trabalho feminino, aí na página 32 tem as flandeiras, as mulheres que agora vão para a luta. Coitadinha das mulheres, entraram na luta e nunca mais saíram, né? Elas não eram nem era considerada quase nada. Coitadinha das mulheres. As mulheres, toda revolução tem lá o dedo forte da mulher. Dá um abraço na tua mãe, dá um cheiro na tua mãe, dá um abraço aí. Agradeça essa heroína, porque mulher é mulher. Nós homens também, né? Mas nós homens trabalhamos o dia inteiro, chegamos em casa, sentamos no sofá e ficamos lá. A mulher chega e começa a trabalhar de novo. Dá um abraço na tua mãe aí, vai. Interrompa aí, bonitinho, vai lá dar um abraço nela. Essa guerreira que tá aí. A mulher sempre foi guerreira, tá? E aí vocês verem aí na página 32 essas bandeiras. Vejam lá o que elas eram, tá? E tem a Londres, no início do século XVII, 1616, está na página 33. Trabalha esses desenhos aí, beleza? Ok? Gente, nós estamos em casa, mas não é só para ficar sentado no sofá vendo televisão. Televisão é bom para ver um pouquinho, tá? Veja um pouquinho, mas faça as tarefas. Para aquelas pessoas que estão com problema de acesso, gente, me procura no WhatsApp, no privado. Pergunte para os seus colegas, fala com muitos dos seus colegas estão entrando em contato comigo e a gente está resolvendo o problema. Beleza? Agilize aí, agilize. Dúvida? Fale com a gente.